O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia ensinada pelos espíritos superiores, por ordem de Jesus, para orientar a humanidade. Muitas pessoas perguntam: o que é o Espiritismo? Diga ele, não é uma religião. Não tem nada a ver com religião. Não é porque falamos em Deus e oramos, falamos em Jesus e oramos, que nós somos religiosos. O homem precisa ser bom, correto, digno, amoroso, sem estar sendo vigiado por uma religião, por ele mesmo. Ele, o homem, deve ser o centro do amor, da paciência, da bondade, da ligação com Deus, independente de religião. Religião é uma corrente de pensamento, é uma maneira de agir que um grupo de pessoas criaram achando que é daquele jeito. O outro grupo criou a sua religião diferente daquela, achando que para chegar a Deus é daquele outro jeito. Outro grupo foi na ideia de um profeta que teve grande visão e criou uma religião achando que tem que ser daquele jeito. E assim por diante. Nenhuma religião, na verdade, tem o caminho certo. Por quê? Todas elas acertam em parte porque induz o homem ao bem, faz com que o homem que a segue seja melhor. O homem precisa melhorar-se dia a dia. Melhorar no sentido de se tornar amoroso, com fé, ligado a Deus, pronto para servir, com amor no coração. Este é o objetivo de Deus, transformar os seus filhos em amor. O Espiritismo veio, enviado à Terra, para dar o roteiro certo. Vou dizer, mas as outras religiões dizem que estão certas. Bem, as outras não, porque o Espiritismo não é religião. Então não compare o Espiritismo com religiões. É o conhecimento das leis da natureza, das leis universais que regem o mundo material interagindo com o mundo espiritual, tá? Vamos lá. Primeiro princípio que a doutrina espírita se assenta é a existência de Deus. Deus é causa primária de todas as coisas. Primária? Por que primária? Não seria a primeira? Não, é primária. Se fosse primeira, nós teríamos uma segunda. Primária, por quê? Porque tudo que Deus cria, Ele cria com primariedade, para depois aquela sua criação evoluir. Então, nada Deus cria perfeito. Ele cria em sentido primário, como nós, seres humanos. Viemos há milhões de anos nos arrastando no tempo, passando pela escala animalesca, nos desenvolvendo desde lá do Homo erectus, né? Até chegar nesse estágio, e daqui vamos para a angelitude. Quem conseguir se transformar em amor, chega logo nesse mundo espiritual maravilhoso, que é a angelitude, tá? E primeiro princípio eu disse, a existência de Deus, as leis divinas, né? Tá? O segundo princípio, a existência dos espíritos, são criados por Deus. Primeiro Deus, a causa primária, depois a existência dos espíritos. De onde vieram os espíritos? Da vontade divina. Veio da união do princípio inteligente
com o princípio cósmico, formou a vida mínima que é a mônada, se desenvolveu com milhões e milhões de anos, chegou aqui, somos nós, tá? Somos criação divina, tá? Segundo princípio, os espíritos. Muito bem. O terceiro princípio, a existência de Jesus com seus ensinos. Jesus é o nosso governador do planeta, espírito puro, e que trouxe o evangelho para que nós sigamos, aprendamos a viver com ele. E agora veio a doutrina espírita, trazendo mais ensino para que nós possamos praticar no dia a dia com mais certeza, com um entendimento maior, mais detalhado, tá? Os ensinos de Jesus são básicos também. O terceiro princípio da doutrina espírita. O quarto princípio é a imortalidade da alma. Ora, nós nunca morreremos, só o corpo. O espírito é eterno. Quando ele está no corpo, como nós estamos, dissemos a nossa alma. Quando estamos fora do corpo, porque já morreu o nosso corpo, aí somos um espírito. Então, espírito e alma é a mesma coisa no sentido geral. Não é a mesma coisa, porque a alma está presa ao corpo, sujeita a todos os hormônios e dívidas e virtudes do corpo. Então, ela não age exatamente como espírito. Quando esta alma está fora do corpo, ela age de um jeito. Por isso que nós sonhamos isso, sonhamos aquilo. Voltamos para o corpo, preso neste bloco de concreto pesadão, né? Estamos aqui. Então, a imortalidade da alma. Nunca morremos, tá? Nunca, 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 tá? Quinto princípio, a comunicabilidade dos espíritos conosco. A comunicabilidade entre os vivos e mortos. Aí, se é possível, só é. Se não fosse possível, Deus seria injusto. Pois como é que Deus vai governar o planeta sem essa comunicabilidade? Né? Como é que ele vai influenciar seus filhos a serem bons, a enfrentar o perigo ou a evitar o perigo, se não houvesse comunicabilidade? Essa comunicabilidade, ela vem a nós através da nossa mediunidade básica. Eu estou andando por uma rua, fiquei com um pouco de medo de algum perigo, orei, veio um espírito protetor, imediatamente olhou a rua, viu os perigos da rua e põe na minha cabeça, vire à direita, não siga em frente. Aí me dá aquela vontadezinha de virar à direita. E eu viro, escapei do perigo à frente. Não é? Por quê? Porque eu tenho mediunidade. Eu estou falando da mediunidade simples, básica, que todo mundo tem. Todo mundo tem esse tipo de mediunidade para ser orientado por Deus. Agora, a mediunidade, chamado mediunato, que é já uma função para comunicar com os espíritos e passar para nós a comunicação, aí já é outro tipo, já é mediunidade extensiva, tá? Já é missão, tá? Entenderam até aí? Agora vamos lá, o sexto, a vida em outros planetas, é o sexto princípio. O Espiritismo afirma que tem vida em todos os planetas, não é em outros não, é em todos. Porém, cada um com uma finalidade. Por exemplo, contam os espíritos que a Lua não é um planeta igual ao nosso, habitada igual ao nosso, não. Lá é um planeta reservado para funções especiais, campos de repousos ou até prisões, tá? Mas lá é utilizado, o solo da Lua é utilizado em espíritos, corpos fluídicos, tá? Por isso que nós, se chegarmos lá, como já chegamos, o Neil Armstrong já chegou lá e outros, e não viu ninguém.
porque estão em espírito, tá? E existem outros planetas com corpos corpos iguais aos nossos, tá? E existem outros planetas com corpos com a carne diferente. Ora, é só a gente pensar aqui mesmo na Terra. O frango não tem a carne diferente do porco e do peixe? Então, aqui já temos corpos com carnes diferentes. Imagina para esse universo afora, conforme dizem os espíritos. Nesses bilhões de planetas que existem só na Via Láctea. Eu disse bilhões. Todos são habitados. Seja por corpos grosseiros igual aos nossos, ou seja, por habitações em espírito. Deus não iria criar um planeta para deixar lá desabitado, sem função nenhuma, né? Nem que seja a função de equilibrar aquele sistema com o seu giro, ele tem uma função. Mas todos têm uma finalidade. O 7º princípio é a evolução. Tudo no universo evolui. E nós, espíritos, começamos lá de baixo e vamos evoluindo até virar luz plena, como já falei muitas vezes, tá? Tem como frear esta evolução? Não, não tem. Nós conseguimos retroceder? Não, não conseguimos. Nós conseguimos criar problemas para nós mesmos, contrariando a lei de Deus e atrasando o nosso progresso. Tá? Então, tudo que nós fazemos aqui fica registrado em nós e quando chegamos do lado de lá, nós observamos aquelas manchas, aqueles registros de cada atitude. Atitude de amor nos farão felizes. Atitudes maldosas exigirão resgate, cobrança, tá? Então nós evoluímos, tudo evolui, até o planeta que nós moramos nele evolui, muda de estágio, vai mudando de estágio, tá? Bem, eu já contei para vocês até agora 7 princípios. O 8º princípio é a reencarnação. Como é que os espíritos evoluem? Através das reencarnações, quantas forem necessárias. Há como fugir da reencarnação? Não. Há como atrasar, arrumar problemas, tentar fugir em vão, mas não há como eliminar a reencarnação. Queira ou não queira, o espírito é puxado pela própria força da natureza, que os estudiosos chamam de força telúrica, e volta e reencarna, e vai indo e retoma o seu ciclo evolutivo. Não há como dizer, eu estou bem, eu já evoluí, adquiri um pouco de luz, chega. Não existe isto. Todo espírito chega à luz plena. Só que os que não são dóceis, os que são encrenqueiros, os que gostam de atrapalhar, porque não têm ainda a humildade, esses se atrasam, sofrem mais e sofrem muito. Mas nós não queremos sofrer, nós queremos é ser feliz. Não é isto? Vamos lutar para ser feliz. Agora vou mandar um recado para o meu amigo Bill. Bill, muito obrigado pelas suas palavras elogiosas. Muito obrigado por você assistir meus vídeos. Fique tranquilo, Bill. Eu não me preocupo com o número de pessoas que assistem, porque é minha obrigação, eu faço e coloco. Mas, segundo o próprio YouTube, considerando várias plataformas, eles já foram assistidos por 40 mil pessoas. É melhor que nada, né, Bill? São poucas pessoas, mas é melhor do que nada. Saber que a sua palavra amiga chegou aos corações de 40 mil pessoas já me deixa um pouquinho satisfeito. Bill, pelas suas palavras eu concluo que você é um doce.
e mora no meu coração, tá? Deus há de te encorajar cada vez mais e você tem sensibilidade para a verdade, tá? Fique com Deus. Um beijão a todos.